impedindo que aquela célula realize seu efeito fisiológico. Então, nós temos mecanismos que a gente chama de adaptação. Quando se utiliza drogas agonistas por tempo prolongado, a célula estranha essa estimulação contínua nos receptores devido ao uso dos fármacos, e ela, como se ela escondesse, ela desligasse os receptores, inativasse os receptores. Nós vimos na aula de mecanismo de ação dos fármacos que os fármacos, para terem efeito, quando eles são drogas agonistas, eles precisam se ligar nos receptores. E o efeito será proporcional ao número de receptores ligados. Então, se a célula vai lá, esconde, desliga, altera, e o fármaco não consegue se ligar no seu receptor, o efeito vai diminuindo. Para compensar a diminuição do efeito, aumenta-se a dose do medicamento para ter mais medicamento para atuar naqueles receptores que restaram. Então, quando nós vamos tendo que aumentar a dose de um medicamento para obter os mesmos efeitos do início do tratamento, o nome disso é dessensibilização, refratariedade ou tolerância, que ocorre quando utilizamos drogas agonistas por tempo prolongado. A hiperatividade é quando nós usamos drogas antagonistas. O que o antagonista faz? Bloqueia o receptor. Em resposta de adaptação a esse bloqueio, as células começam a produzir mais receptores. O processo de hiperatividade ele é muito mais lento, demora muito mais tempo para se desenvolver. Gradativamente vai aumentando o receptor, vai aumentando e o fármaco vai bloqueando, vai bloqueando. O problema da droga antagonista é a suspensão, o momento de parar a utilização. As drogas antagonistas normalmente tem que ser feita retirada gradual, vai retirando o fármaco aos poucos, porque se retirar tudo de uma vez, os agonistas endógenos nossos acabam se ligando naqueles receptores que foram cada vez mais sendo produzidos e vai dar uma resposta fisiológica rebote, que a gente chama assim, muito intensa. Então, os fármacos, eles devem, que causam esse efeito, ser retirados de forma gradativa. Então, eu vou pôr aqui o material para fazer a resposta, discutir a resposta do último fórum. Então, o que foi perguntado lá no último fórum, né? Então, a partir do estudo realizado sobre os princípios gerais da ação dos fármacos e mecanismo de adaptação, analise o caso clínico a seguir e responda o que se pede. Tem um paciente com estágio avançado de câncer de estômago, vai causar dor, começa a fazer uso de morfina, comprimidos, 20 miligramas a cada 4 horas. Quando ele começou com o tratamento, imenso alívio nas dores acontecia. Com o passar dos dias, a dose foi sendo necessária aumentar para 50 miligramas a cada 4 horas e depois 75 miligramas para produzir o mesmo efeito analgésico do início do tratamento. Justifique essa necessidade de aumento da dose da morfina. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um mecanismo de dessensibilização, refratariedade ou tolerância. Por quê? Porque a morfina é uma droga agonista. Começa a se ligar nos receptores, são receptores que a gente vai ver hoje de tipo inibitório, e com o uso contínuo de ligação da morfina nesses receptores, as células que têm esses receptores começam a esconder da morfina e vai tendo que aumentar a dose da morfina para promover os mesmos efeitos do início do tratamento. Então, essa que é a resposta, vamos dizer assim, do fórum. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu chegar mais ou menos dessa resposta? Então, é clássico, né, o uso da morfina contínua
o efeito dela ir diminuindo com o passar do tempo, tá? Então, posso eu ir para frente, posso ir lá na aula de analgésicos. O fazer tratamento quimioterápico oncológico não interfere no efeito da morfina, mas a pessoa que tem que fazer o controle da dor com a morfina, né? Está fazendo para qualquer motivo, um pós-operatório, um tratamento oncológico, o que a gente sabe é que vai tendo que aumentar a dose, tá? E às vezes nem os medicamentos da quimioterapia e nem a própria morfina conseguem fazer o controle e o manejo da dor nesse tipo de paciente terminal, tá? Mas não interfere, sabe? Vamos por aqui. Então, gente, nós vamos começar com os analgésicos de ação central. Os analgésicos de ação central são chamados de opiáceos ou opioides. Então, veja, a mesma figurinha lá da aula de fisiopatologia da dor. O que, que nós temos aqui? Um estímulo lesivo, um receptor sensorial, uma sinapse dentro da medula espinhal, uma ou duas, tem, às vezes tem esse interneurônio. Esse aqui é um neurônio de segunda ou terceira ordem, sobe para o tálamo e a informação de dor chega na área consciente e a gente sabe, estou sentindo dor. Dor aonde? Dor de barriga, dor na perna, dor de dente, dor de cabeça. Então a gente consegue localizar a região e a intensidade dessa dor e tem a percepção. Então o processo de dor, ele se inicia aqui fora. O estímulo está aqui fora. Fora do sistema nervoso central é periferia. Então, essa parte aqui é periferia. Quando entra na medula, a partir daqui é sistema nervoso central. Daqui para frente, sistema nervoso central. Então, nós podemos ter substâncias químicas que vão interferir, amenizar, bloquear essas informações da periferia entrando no sistema nervoso central. E nós dividimos os analgésicos em dois grandes grupos: analgésicos de ação central e analgésicos de ação periférica. Então, como o nome diz, os analgésicos de ação central vão atuar na medula espinhal ou em áreas superiores do sistema nervoso central. E os analgésicos de ação periférica não entram no sistema nervoso central, atuam de alguma maneira aqui fora, tá? Então, os analgésicos de ação central, eles vão fazer a mesma coisa que o nosso sistema endógeno de analgesia, que é aquela região da modulação. Então, nós temos aqui duas vias da dor, dois caminhos, duas formas da dor entrar no sistema nervoso central. As duas formas iniciam-se na periferia e a informação chega pela parte de trás da medula espinhal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Se a informação entrar aqui por esse lado, ela vai subir nessa ponta, a gente chama de ponta da raiz ventral oposta. Se a informação entra por essa parte aqui, ele vai subir lá para o tálamo, nessa ponta anterior da raiz da medula espinhal. Aqui, ó, é a primeira sinapse dentro do sistema nervoso central. Aqui é a segunda sinapse. Para essa via vermelhinha, a primeira sinapse aqui. Então, esse neurônio aqui, eles podem estar recebendo tanto sinapse excitatória como sinapse inibitória. Sinapse excitatória, na verdade, é o estímulo lesivo que está chegando aqui com informação.
Sinapse inibitória vem lá de cima, essa aqui, que vai liberar a substância química aqui, que vai inibir a transmissão. Então, nós temos substâncias químicas endógenas que são liberadas aqui por neurônios do nosso organismo que inibem, bloqueiam a passagem de informação da dor da periferia para o sistema nervoso central. E nós temos... Oi? Não tá aparecendo. Não? Não. Então, peraí. Deixa eu voltar. É que eu tive que sair para a aluna entrar. E agora você vai. Ainda não. É que eu tô pondo ainda. Agora foi? Apareceu? Apareceu. Ah, obrigada. Então, aqui, ó. Então, nós temos a via da dor aguda, a via da dor lenta, entra pela parte de trás da medula espinhal, e aqui nós podemos ter sinapse inibitória. Então, aqui, sinapse inibitória. Se é o nosso organismo que está liberando alguma coisa que bloqueia a passagem, essa substância é endógena. Se ela vem de fora, ela é exógena. Então, nessas sinapses aqui, é que vai ter uma disputa entre informação excitatória e informação inibitória. Então, no nosso organismo, tem substâncias químicas analgésicas. Nós produzimos nossos analgésicos endógenos. Quando eu falei da aula de mecanismo de ação dos fármacos, eu falei que os fármacos, eles não têm receptores para eles. Eles é que enganam o nosso organismo e imitam algumas substâncias endógenas. Normalmente, na farmacologia, nós encontramos o hormônio, encontramos um neurotransmissor, descobrimos aonde ele se liga, aonde que tem receptor para ele e quais são os efeitos desse neurotransmissor, dessa substância química naquele receptor, daquela célula, daquele tecido. A partir daí, a gente tenta achar na natureza ou sintetizar algo muito parecido para produzir aquele mesmo efeito. Então, isso é o mais comum na farmacologia. Tá? Com relação aos opioides, foi ao contrário. Nós descobrimos uma substância de origem natural que vem aqui nesses neurônios, se liga em receptor específico e bloqueia a passagem da dor para o sistema nervoso central. Essa substância vem sendo utilizada pelo homem há mais de 4, 5 mil anos, que é a morfina. A morfina é uma substância química natural que ela é extraída do suco de uma flor, que é o suco da papoula. Então, os povos antigos, até os egípcios, já extraíam o suco da papoula, que eles chamavam de ópio. Por que ópio? Porque ópio significa suco, tá? Então, os opioides, os opiáceos, têm esse nome derivado da palavra ópio, que significa suco. Então, eles utilizavam e tinham efeitos sedativos, analgésicos, tranquilizantes e até mesmo alucinógeno. Então, desde as civilizações antigas, a gente já tem os dependentes químicos. Nós tínhamos os dependentes do ópio, tá? Porque eles causam dependência. Então, a morfina, que é lá da planta, é uma substância química que vem nessa região, se liga e bloqueia a passagem da dor. Se a morfina se liga num determinado local específico e bloqueia a passagem da dor, é porque no nosso corpo tem alguma coisa muito parecida com a morfina. Então, como a morfina vem sendo utilizada há milhares de anos, em 1800, início de 1800, né, no século
XIX, já se sabia a estrutura da morfina e mais ou menos aonde que ela se ligava. Então, nós descobrimos primeiro a morfina, para depois encontrar a nossa morfina endógena. A nossa morfina endógena foi descoberta só na década de 70. Na verdade, é um grupo de moléculas que a gente chama de opioides endógenos, que vem aqui e bloqueia a informação da dor ao entrar no sistema nervoso central. Tá? Então, nós temos os analgésicos de ação central e os analgésicos de ação periférica. Então, veja aqui, eu tenho um trauma, uma lesão, um estímulo lesivo. Esse estímulo lesivo, pelo neurônio sensorial, vai despolarizar, vai fazer sinapse aqui na medula espinhal e a informação vai subir para o córtex cerebral. As substâncias químicas que atrapalham esse processo aqui fora são os analgésicos de ação periférica e anestésicos locais. Quando eu tenho o bloqueio da entrada da dor aqui na medula espinhal, eu tenho os analgésicos de ação central e também temos anestésicos locais. Tá? E aqui em cima, no córtex, nós temos também analgésicos de ação central. Então, nós vamos estudar os analgésicos de ação central, que é chamado de grupo de opioides ou opiáceos, porque eles vêm a partir do estudo da morfina, que é derivado do suco da papoula. Então, aqui, ópio vem do grego, que é o suco. A papoula, o nome científico é Papaver somniferum, porque ela causa sono e já vem sido usada há muitos anos. Tem livros que trazem 4.000, tem livros que trazem 5, 6.000 antes de Cristo. Os povos antigos já sabiam que o suco da papoula se utilizavam para tirar a dor e para fazer a pessoa dormir, causar sonolência. A droga padrão do grupo, que a gente chama, é a morfina. Morfina é o nome em homenagem a deus grego Morfeus, que é o deus do sono. E ela, então, foi isolada lá em 1806, já isolada e retirada do suco o composto químico principal. Então, são chamados de alcaloides do ópio. Desse bulbo aqui da flor da papoula, escorre um líquido esbranquiçado, que é o ópio. Então, a partir disso, nós começamos a utilizar a morfina, sabíamos que ela causava analgesia e sedação, e se ela se liga em um determinado receptor, é porque nós também temos as nossas morfinas endógenas. Então, essa aqui é a estrutura química da morfina. A partir do momento que a gente descobre a substância química e conhece essa substância, tem uma disciplina que é chamada de química farmacêutica, que vai fazendo umas trocas aqui de composto químico para ver o que dá. E, a partir da modificação da morfina, nós temos os seus derivados da morfina. Por isso que a droga padrão é a principal, a primeira que foi estudada e descoberta. As nossas morfinas endógenas, a mais famosa é a família das endorfinas. Então, é essa substância equivale a essa da planta, essa do nosso organismo, se ligam nos mesmos receptores. Se eu estou falando que se liga no mesmo receptor, eu já sei que a morfina é uma droga agonista, ela imita as nossas endorfinas. E a partir, então, dos opioides naturais, nós temos os que foram sintetizados, produzidos pelo homem, modificados, como a heroína. Então, a heroína é irmã da morfina. Ela foi desenvolvida com o objetivo de causar analgesia e sedação. Só que ela causa muita dependência, por isso que ela não foi utilizada como medicamento, né? Só temos a dependência daí química. E existe a naloxona. A naloxona é uma droga antagonista. Para que serve essa droga antagonista? Serve quando nós temos overdose de morfina e overdose de heroína. Sim, existem pessoas que são dependentes químicas da morfina, principalmente profissionais da saúde,
tá? Profissionais da saúde têm acesso e acaba fazendo um uso abusivo, porque ela causa bem-estar, relaxamento, tranquilidade. Então, nos casos de overdose, no tratamento dos dependentes químicos de morfina e heroína, utiliza-se a naloxona, que é a droga antagonista. Então, drogas opiáceas ou opiáceos são aquelas obtidas do ópio. Eles podem ser naturais, quando não sofrem nenhuma modificação, como morfina e codeína. Temos os semissintéticos, quando são resultantes de modificações parciais das drogas naturais, como a heroína. E temos aqueles que são totalmente sintéticos, como a mipiridina, propoxifeno, metadona. Todos os fármacos desse grupo têm efeito analgésico, tiram a dor, e efeito hipnótico. Hipnótico na farmacologia não é aquela hipnose de pêndulo, assim. Hipnótica é uma substância química que induz ao sono. Então, elas são chamadas de narcóticos. Então, qual que é o mecanismo de ação desses fármacos? Eles se ligam nos mesmos receptores das nossas morfinas endógenas, que a gente chama de opioides endógenos. Nós descobrimos até agora quatro, cinco tipos de receptores da morfina, que na verdade é das nossas endorfinas. Foi dado a esses receptores o nome de letras do alfabeto grego, porque os gregos que deram o nome da morfina. O nome dos receptores são Mi, Kappa, Delta, Sigma e Epsilon. O receptor mais estudado é o Mi e o Kappa, tá? Os mais conhecidos, tem muita coisa para se desenvolver. E os fármacos do grupo, eles podem ser agonistas puro, plenos ou totais, agonistas parciais e antagonistas, tá? Então, o que nós temos aqui nessa figurinha? Uma lesão, liberadores de substâncias da resposta inflamatória, íon potássio pela lesão, bradicinina, prostaglandina, vai gerar potencial de ação, vai entrar pela parte de trás da medula espinhal e eu vou ter a consciência da dor e da lesão. Então, a lesão no tecido, liberação de substâncias algésicas, ativação do neurônio sensitivo por duas vias, via da dor aguda e via da dor lenta. Então, ativação das vias ascendentes, facilitação da medula espinhal para subir a informação e ativação para o estímulo e dor, tá? Então, esse é o caminho. Os analgésicos de ação central vão atuar aqui, cortando essa informação aqui na entrada da medula espinhal. Vou ter que parar, porque tem gente que quer entrar. Agora tem que ir lá, né? Então, aqui, ó. Lesão na mão. Substâncias químicas vão ativar o neurônio da dor, vai entrar pela medula espinhal e vai subir com a informação. Os analgésicos de ação central, eles vão atuar aqui na medula espinhal ou na área aqui do tronco cerebral. Então, os receptores da morfina, dos opioides, eles são ligados, que a gente chama, a receptor de proteína G do tipo inibitório. Quando alguém se liga nesses receptores, eles vão promover ou a saída do potássio de dentro da célula. Quando sai potássio de dentro da célula, sai cargas positivas e a célula vai ficar inibida, negativa, ou pode ocorrer a dificuldade da entrada de
cálcio dentro da célula. Então, você sabe que cálcio sempre é um segundo mensageiro que é excitatório e ativa a célula. Então, nós temos esses receptores opioides distribuídos em várias partes do nosso organismo. São receptores de membrana, então são receptores Mi, kappa, delta, sigma e epsilon. Nós temos esses receptores distribuídos principalmente no sistema nervoso central, na medula espinhal, no tronco cerebral e no córtex. E fora do sistema nervoso central, a gente encontra esses receptores principalmente a nível do intestino. Então, os receptores opioides, tanto para os opioides endógenos quanto exógenos, são vários, por isso que estão ali, são múltiplos. Temos receptor Mi, kappa, delta, sigma e epsilon, tá? Essas letrinhas aqui, que é as letrinhas gregas. É onde que eu acho? Fora do sistema nervoso central, no intestino. Dentro do sistema nervoso central, medula espinhal, tronco encefálico, que é ponta e bulbo e mesencéfalo, tálamo, hipotálamo e córtex cerebral. Aqui, ó, tem o sistema límbico. O sistema límbico é o centro das emoções do nosso organismo. A via da dor passa pelo sistema límbico, principalmente a via da dor aguda, deixando a gente irritado, brabo, agressivo, tá? Então, ali tem receptor da dor. E os opioides vão atuar no sistema límbico, nos deixando calmo, tranquilo, um pouco mais otimista e animado. Então, vou falar um pouquinho dos receptores. Tem esse receptor Mi, esse é o mais estudado, é o mais compreendido. Nós encontramos o receptor Mi em várias partes do sistema nervoso central e perifericamente no intestino. Ele é subdividido em dois receptores, Mi1 e Mi2. Quando alguém se liga no Mi1, promove bloqueio na medula espinhal. O que é depressão da medula espinhal ou supraespinhal? É aquele neurônio que eu mostrei que ele fica inibido. E também posso encontrar receptor Mi do tipo 2 no tronco cerebral, numa área específica chamada de bulbo. No bulbo do tronco cerebral é uma área que controla várias funções neurovegetativas, como frequência cardíaca, reflexo da tosse, reflexo do vômito, frequência respiratória. Quando alguém se liga nesse receptor Mi do subtipo 2, causa depressão dos neurônios dessa região, e isso vai promover diminuição da frequência respiratória. Então, gente, quando faz uso de um opioide, o meu objetivo principal é controle de dor. Com o uso contínuo, a gente já sabe que é uma droga agonista, eu vou tendo que aumentar a dose. Quanto mais medicamento no corpo da pessoa, mais efeito terapêutico, porém mais efeito colateral. O principal efeito colateral da morfina, e às vezes é um efeito que é tanto se eu uso, eu não posso usar em determinado paciente, é a depressão respiratória. Vai levar o paciente para dificuldade respiratória, tá? No olho, existe receptor Mi, no músculo da íris, aquele que abre e fecha a pupila, e vai levar a miose. Então, eu estou lá na UTI, vou fazer uma avaliação neurológica, abro a pálpebra do paciente e coloco a luz para ver se ele tem fotorreação e vejo que a pupila está bem fechadinha, tá? Olho do lado na bomba de infusão de medicamento, o paciente está em uso de fentanil. Fentanil é irmão da morfina, é um opioide. Então, eu vou colocar lá na minha evolução, o paciente apresenta pupilas mióticas, sei lá, se tem fotorreação, não tem fotorreação, mas normalmente fica bem fechadinha, tá? Então, miose é um sinal até de intoxicação por morfina, por fentanil, se a dose está muito alta. Como é uma droga agonista, vou tendo que aumentar a dose para ter efeitos iniciais, ela vai causar dependência, e existe receptor Mi2 na musculatura lisa do intestino, que quando alguém siga
os movimentos de peristaltismo intestinal diminuem. Isso é bom ou é ruim? Se eu tiver com diarreia, é bom. Se o meu intestino, se eu não estou com diarreia, vai me dar constipação, tá? Então, aquilo que a gente quer é efeito terapêutico. Aquilo que a gente não quer é efeito colateral. Então, se uma pessoa está usando morfina, intestino preso, tá com morfina faz 4 dias que não evacua, tem miose e o perfil respiratório está meio comprometido, isso tudo são efeitos colaterais. Lembra lá o que é um efeito colateral? Efeito colateral são reações e efeitos que eu não quero, mas que eles ocorrem em decorrência do mecanismo de ação dos fármacos. Não tem como eu separar a analgesia da depressão respiratória, da miose e mais outros que a gente vai ver, tá? Receptor kappa também está no sistema nervoso central, na medula espinhal, naquele lugarzinho da entrada da informação da dor. Também, quando se usa, causa miose, então também está lá na musculatura do olho, fazendo fechar a pupila, e induz mais a sedação e sonolência. Os receptores delta, eles estão no sistema límbico, que é o centro das emoções. Os opioides, como a heroína, a morfina no sistema límbico, promove alterações no nosso comportamento emocional efetivo. Por mais que as coisas estejam difíceis, complicadas, ao uso do medicamento, elas tornam-se mais tranquilas, você fica mais calmo, mais feliz. E é esse efeito que as pessoas dependentes dos opioides buscam. A minha vida está uma tragédia, estou cheia de problema, complicação, não consigo resolver, mas eu faço essa medicação, tudo isso desaparece. E os receptores sigma são os menos entendidos, e quando alguém se liga nesse receptor, causa euforia, disforia, confusão mental e alucinações. Essas alucinações podem ser boas ou podem ser ruins. E normalmente também quem faz o uso abusivo está buscando essas alucinações, que às vezes vê coisas bonitas, vê anjo, vê arco-íris, umas coisas assim, tá? Então, aqui tem os receptores, né, uma tabelinha, com os 3 principais, Mi, Kappa e Delta, que são os mais compreendidos. Mi, quem se liga, promove analgesia, pode causar em alguns pacientes, ao invés de causar uma depressão, um relaxamento, uma sedação, pode causar euforia. Tem pacientes que não podem fazer uso de morfina, que eles piram, tá? Depressão respiratória e diminuição do peristaltismo intestinal. Kappa, miose, analgesia, disforia, também confusão, alucinação. Delta, analgesia, diminuição da motilidade gastrointestinal. Aqui é uma figura lá do livro do Guyton de Fisiologia. Aqui é só para mostrar que é o tronco encefálico, região de bulbo, ponto e mesencéfalo. Nessa região aqui, existem receptores da morfina e vai causar uma série de efeitos, tá? Então, aqui o mecanismo de ação, elas são drogas agonistas, tá? Então, essa região aqui está representando o tronco cerebral, representando essa região, ó, mesencéfalo, ponto e bulbo, ó. Nessa região aqui, saem neurônios que vão inibir lá a entrada da informação da dor no sistema nervoso central, tá? E aqui que os analgésicos de ação central vão atuar, os opioides vão se ligar aqui no neurônio e vão abrir canal de potássio, vai sair potássio e esse neurônio vai ficar hiperpolarizado. É isso que está aqui no mecanismo de ação, tá? Então, os efeitos. Eles fazem parar a dor sem perda da consciência. Isso aqui é dose dependente. Se a dose for alta, a pessoa vai dormir. Promove a analgesia por depressão do centro da dor. Centro da dor é considerado aquela entrada na medula espinhal. Faz elevação do limiar da dor.
faz alteração de reação comportamental, emocional, psíquica, fazendo desaparecer o medo e a ansiedade, mesmo a dor estando presente, fica mais suportável e pode causar confusão mental, alucinação, disforias, tá? Então, quando eu quero um medicamento, o ideal seria que ele fosse seletivo e fosse só naquele lugarzinho que eu quero. Mas eles não são seletivos, eles vão em vários receptores, em vários locais, produzindo vários efeitos. Então, no sistema nervoso central, os opioides têm receptor que ele se liga, que ele estimula, tem receptor que ele se liga, que ele inibe. Então, existe essa área que eu comentei para vocês no bulbo. No bulbo é o centro da tosse, do vômito, da frequência cardiorrespiratória. Então, tem receptores que estão no centro da tosse. Quando a morfina e seus derivados se ligam, deprime o reflexo da tosse, aquela tosse seca, tosse alérgica, eles são utilizados. Então, alguns fármacos do grupo são utilizados como antitussígenos, como, por exemplo, a codeína. Existe uma parte do sistema nervoso central que é o hipotálamo. Nós vimos que lá no hipotálamo é o nosso centro termorregulatório, vimos na patologia. E o que acontece aqui no hipotálamo? Ao uso da morfina, muitas vezes, pode alterar a regulação do hipotálamo e o paciente ficar gelado, tá? Ter uma hipotermia, principalmente se não fizer em bomba de infusão, fizer morfina em bolos, pode causar isso. Em bomba de infusão já é mais difícil. Também o hipotálamo controla a hipófise. E no uso contínuo de morfina e seus derivados, ocorre uma inibição dos fatores de liberação de FSH e LH. O que é o FSH e o LH? O hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, que regulam as nossas gônadas, tanto masculina como feminina, na produção de espermatozoide, na formação do folículo maduro na mulher, ovulação e espermatogênese. Então, o uso contínuo vai fazer com que esses hormônios seja diminuído e vai ocorrer falha no processo de formação da gametogênese, na mulher na menstruação desregula, ela pode parar de ovular. Então, se for um tratamento longo, isso aqui não acontece em 7 dias de uso de Tilex, por exemplo, tá? Um tratamento longo, ela fica sem ovular. No olho, a gente já viu que a ação vai causar miose, então alteração no diâmetro pupilar, e o principal efeito que a gente mais se preocupa quando o paciente está usando morfina é depressão respiratória. O paciente apresenta um ritmo de respiração bastante famoso, chamado de Cheyne-Stokes, que é uma hiperventilação seguida de uma apneia, de uma hipoventilação. O paciente hiperventila, para. Hiperventila, para um pouquinho. Às vezes, esse para fica muito tempo e leva uma parada cardiorrespiratória. No coração, de forma direta, eles não têm efeitos, não tem receptor no coração para a morfina e seus derivados. Eles podem promover uma bradicardia em decorrência de uma depressão respiratória. No trato gastrointestinal, causa constipação, intestino preso, também dificulta a estímulo à micção. Alguns pacientes apresentam alergia com coceira e prurido na pele, pode causar liberação de histamina, vasodilatação e queda de PA, e também lá no bulbo é o centro do vômito. Veja que é o mesmo lugar, mas tem receptor diferente. A tosse inibe e o vômito é estimulado. Então, não é raro fazer morfina o paciente ter náusea e vômito. Normalmente, o médico já prescreve um antiemético junto, principalmente quando é em bolos, não é em bomba de infusão. Então, isso aqui resume bastante o efeito dos opioides. Então, eles afetam muitos lugares no nosso corpo, principalmente no sistema nervoso central. Eles deprimem o centro respiratório, eles mudam a atividade neuroquímica do tronco cerebral, que controla funções autônomas do nosso organismo.
Eles também podem mudar o nosso comportamento, porque eles alteram o sistema límbico, que faz o controle das emoções, e também aumenta a sensação de prazer. Eles podem bloquear muitas sensações de dor no corpo, transmitido ao longo da medula espinhal. Então, por isso que eles são utilizados. Então, indicação aqui, ó, do grupo, não é só da morfina, do grupo, analgésicos, sedativos, qualquer tipo de dor, qualquer dorzinha, não, eles vão ficar de escolha para dores intensas e moderadas que não respondem aos analgésicos menos potentes. Eles são usados no centro cirúrgico como pré-anestésico para induzir o sono. Alguns do grupo são utilizados como antitussígeno e alguns como antidiarreicos. Então, aqui, nós temos 3 níveis de dor. Dor fraca, moderada, nós vamos usar os analgésicos da ação periférica, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Dores moderadas a fortes, vamos pegar uns opioides um pouco mais fracos, que é um agonista parcial, como a codeína, tramadol. E dores severas, vamos pegar os mais fortes, como morfina, fentanil, sulfentanil. Então, vai aumentando a dor, vou ter que aumentar a potência. Quando que a gente tem muita dor? Paciente de câncer, grandes queimados, politraumatizado, pós-cirúrgico, então todos eles. Nesses pacientes, eu não vou me importar muito com tolerância, dessensibilização e dependência, porque eles estão sofrendo e eu tenho que fazer um manejo da dor. Então, isso fica secundário, tá? Quais são as vias de administração que existem? Tem intravenosa, intramuscular, subcutânea, via oral. A via EV, os injetáveis, são de uso restrito hospitalar. Existe o de via oral, como a codeína, a própria morfina, só que lembrem lá que a morfina é um fármaco que sofre alta eliminação pré-sistêmica, então perde-se muito fármaco na chegada e a biodisponibilidade é baixa, por isso que é preferível outras vias. Então, dores agudas intensas, infusão contínua, né, intravenosa, em bomba de infusão, e paciente de câncer terminal, existe um sistema que a gente chama de bomba de morfina, que é acoplado ao canal da medula espinhal e vai liberando continuamente, diretamente, a morfina, porque nem EV, nem outra forma está conseguindo fazer um manejo da dor e a pessoa está sofrendo muito. Então, as pessoas que ocorre a colocação desse dispositivo é que elas têm muita dor e elas já estão bastante resistentes à morfina. A morfina e seus derivados, eles são medicamentos controlados pela portaria 344/98, que faz o controle dos medicamentos psicotrópicos, entorpecentes no nosso país. Quando eles são por via oral, o receituário é branco, precisa ficar retida a receita na farmácia. A nível hospitalar, é receituário amarelo. A nível hospitalar, tem todo o processo de receituário interno do hospital, então vocês não vão ver isso, mas vocês podem ver essa branca aqui a nível de unidade de saúde, ambulatorial, outras situações. Então, como a morfina não é seletivo nos locais que tem receptor que fazem o bloqueio da dor, atua em outros locais, nós vamos ter bastante efeitos colaterais. Por atuar no hipotálamo e atrapalhar a liberação da FSH-LH, na mulher ela pode ficar com o ciclo menstrual desregulado, ficar sem ciclo menstrual, que a gente chama de amenorreia. Nos olhos, causar miose. O paciente que não está sedado, que pode ter, que está consciente, ele pode ter dificuldade visual. Depressão respiratória, vômito, intestino preso, retenção urinária, hipotermia, não é hipotermia, coceira, prurido e causar tolerância e dependência. Tudo isso é dose dependente. Então, veja que tem bastante efeitos colaterais, precisa fazer um uso racional e avaliar bem risco-benefício. Mas paciente que tem, como lá, queimado, politraumatizado, pós-cirúrgico, então esses não tem que fazer morfina mesmo.
tá? Aqui são as características farmacocinéticas, ó, morfina, petidina, fentanil, alfentanil. O que muda? Muda as características da farmacocinética, tá? O pK, taxa de ligação proteica. Veja, morfina tem taxa de ligação proteica 30, o alfentanil tem 90, tá? Tempo de meia-vida, esse aqui é o tempo para eliminação, volume de distribuição, um se distribui menos, fentanil se distribui menos, esse se distribui mais, e a lipossolubilidade, tá? Então, esse aqui lá na fase de distribuição. Então, a classificação dos opioides com relação a se ele é agonista, antagonista, pleno, parcial. Então, temos os fortes, agonista total, pleno, forte. Esses aqui não precisa ocupar o número máximo de receptor para ter efeito máximo. A morfina, que é a droga padrão, a meperidina ou petidina, fentanil, oximorfona. Então, aqui a morfina, o nome comercial de morfe, ou simplesmente morfina, utilizada na dor intensa, câncer terminal, infarto agudo do miocárdio, medicação pré-anestésica, urolitise aguda e cálculo renal, que também causa muita dor, edema agudo de pulmão, tosse dolorosa. Então, por via EV, a morfina demora mais que o fentanil para fazer efeito, porque o fentanil é mais lipossolúvel. Então, o fentanil atravessa mais rapidamente as barreiras, só que quem atravessa mais, chega mais rápido no lugar, vai embora mais rápido mesmo. Isso aqui é consequência disso aqui, ó, lipossolubilidade 1 e olha o fentanil. Significa que o fentanil é 580 vezes mais lipossolúvel que a morfina, atravessa mais fácil a barreira hematocefálica, então tem um efeito mais rápido. Só que quem chega mais rápido vai embora mais rápido. Então, o fentanil, sulfentanil são sintéticos, a morfina é de origem natural. Eles são bastante lipossolúveis, então favorece rápida iniciação, e eles são 100 vezes mais potentes que a morfina. Eles são usados no centro cirúrgico como coadjuvante de anestésico. Coadjuvante, significa que vai ajudar, tá? Em ambientes de urgência e emergência, UTI, eles são usados pacientes que têm lesão muito grande, né? Usado em bomba de infusão contínua. A petidina ou meperidina, o nome comercial do Lantina, do Lossal, do Imerol, ele é menos potente que a morfina, só que também causa menos depressão respiratória. Esse aqui é usado no parto sem dor, no parto natural, depois que a criança está quase nascendo, faz a petidina, tipo assim, uns 2 minutos antes da criança nascer, eles falam parto sem dor, tá? A oximorfona também é bastante potente, também usado no centro cirúrgico, coadjuvante de anestesia, e também ele causa mais vômito e mais reação alérgica do que a morfina. Efeito inotrópico negativo é a diminuição de frequência cardíaca. Temos os fármacos que não são tão potentes, são os agonistas parciais, leves ou moderados. Aqui eles são usados mais por via oral, principalmente a codeína e o tramadol. Temos a codeína, a oxicodona, propoxifeno, nalbufina, bupremorfina. A codeína é bastante utilizada, ela é utilizada quando comprimido, ela é utilizado como analgésico, e quando ele vem líquido, solução, xarope, ele é usado como antitussígeno, tá? Então, ninguém vai usar morfina para controlar um sintoma de tosse, mas tem a codeína, tá? O problema é que precisa de receita para comprar. Tilex é o nome comercial de um medicamento bastante famoso, que é a associação de um analgésico da ação central com um analgésico da ação periférica. Tem dentro do comprimido do Tilex codeína, que é a irmã da morfina, com paracetamol. A oxicodona tem o propoxifeno, que é o doloxina, também é uma associação de um derivado aqui da morfina com o ácido acetil salicílico. E o tramadol também é bastante utilizado, tem VO, tem injetável, mas ele é menos potente que a morfina. É interessante também que existe gotas e supositório. O tramadol causa menos depressão respiratória.
A nalbufina é o Nubain, bastante famoso, utilizado também como coadjuvante de anestesia. A bupremorfina é bem potente, o Tingizic. Também tem comprimido sublingual, usado como analgésico e adjuvante de anestesia. A metadona, ele é usado na dor e nas desintoxicações de síndrome de abstinência por opioide. Quem é dependente químico de morfina e heroína, se ficar sem a medicação, sente dores horríveis pelo corpo. Então, é usado a metadona para controlar esses sintomas. E temos também os antagonistas, que são usados nas overdoses por morfina e seus derivados. Então, eles são usados nas intoxicações e também para tratar pacientes na síndrome de abstinência. E esses aqui, gente, eles não são medicamentos controlados pela portaria, são medicamentos muito famosos, principalmente esse aqui, o Imosec, que é a loperamida. A loperamida e o difenoxilato, com o nome comercial Lomotil, são irmãs da morfina, mas mais propriedades periféricas, agem no intestino, diminuindo a motilidade do trato gastrointestinal, principalmente do intestino, e isso é bom para quem está com diarreia. Porém, a maioria dos processos infecciosos do trato gastrointestinal causa diarreia. O que é processo infeccioso? Quando tem alguma bactéria. Esses medicamentos param o movimento intestinal e as bactérias ficam lá dentro, então isso é muito perigoso. É um medicamento que não é muito prescrito, são medicamentos que a população utiliza na automedicação. Se você está com uma infecção intestinal e usa uma loperamida e para o trânsito intestinal, fica parado lá dentro, pode haver a transmigração das bactérias do intestino para a corrente sanguínea e virar uma septicemia, uma bacteremia, uma septicemia. E temos também a papaverina, que é antiespasmódica, antidiarreica. O que é antiespasmódica? É para cólica, tá? Dor de barriga que as pessoas falam, tá? Então, aqui, o uso contínuo de drogas agonistas desenvolvem dessensibilização e também dependência, tá? Já sabemos o que é dessensibilização, tolerância, tá? Então, às vezes, é um fator limitante o uso prolongado desses medicamentos. Tudo isso, só isso. Então, essa parte agora, a gente vai trabalhar só com os medicamentos. Praticamente toda semana eu vou estar apresentando um grupo para vocês. E é aquela hora que vocês vão perguntar: tem que saber o nome? Claro que tem, tá? Eu preciso que vocês leiam o nome, pelo menos isso. Eu li o nome do medicamento, saber que grupo que ele é e para que ele serve. Eu tenho ali paracetamol, analgésico da ação periférica, serve para dor e febre. Propoxifeno, analgésico da ação central, serve para dor. Então, essa é a nossa primeira aula que eu estou apresentando para vocês, o grupo farmacológico e nome de fármaco. Já vão fazendo, gente, tabelinha, já vão colocando, peguem o material, está disponível para vocês, já vão fazendo formas de memorização, porque agora, só na aula de hoje, quantos nomes novos vocês viram? Na outra semana vai ter mais um grupo com mais nomes, e na outra semana mais um grupo com mais nome e assim por diante. E no final vai ter um monte de nome e vamos ter que saber para que serve. Existe no código de ética da nossa profissão um item que fala assim: é proibido, é vedado a enfermeira fazer qualquer tipo de administração de fármaco que ele desconheça o seu mecanismo de ação e sua indicação. Então, se você fizer isso, você não souber a medicação que você está administrando, não souber para que serve, quais são os efeitos colaterais, você está infringindo um código da nossa profissão, tá? Então, não deixem para estudar a farmacologia daqui para frente na semana da prova. Porque vocês vão ficar folheando assim, ó, folha, onde que está isso, onde que está aquilo, e daí a prova é de consulta. Prova de consulta não quer dizer que você não precisa estudar, pelo contrário, como tem muito conteúdo,
Vocês têm que ir se organizando, aula a aula, daí vem uma pergunta lá na prova, isso aqui está falando de analgésicos da ação central, então eu vou procurar a resposta aqui, se eu não souber já, no material de analgésicos da ação central. Aí eu sei que dexametasona é um corticoide, é um analgésico da ação periférica, então eu vou procurar na aula de analgésico da ação periférica, porque se você não estudou, você não vai ter nem a mínima noção de onde que está aquilo. E daí que a gente recebe lá aluno reclamando que levou 5, 6 horas para fazer a prova, tá? Então, o fato de você estar em casa e fazer prova de consulta não significa que não precisa estudar, certo? Se você vai ter que estudar, estude, gente, você programe da mesma forma como se fosse prova sem consulta, porque daí fica mais fácil de vocês estarem realizando, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Deixa eu parar aqui de gravar, que tem dias que eu não gravo, tem dias que eu esqueço de interromper a gravação.